Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, hoje sexta-feira, tempo de Quaresma, nosso coração cheio de esperança aceita a misericórdia de Deus que nos conduz nesse caminho tão abençoado da paz e da misericórdia que brotam do coração sacrossanto de Jesus. Santo Tomás de Aquino traz para nós, nesta sexta-feira, 11 de março, o seguinte tema: na festa da lança e dos cravos de Nosso Senhor. Um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. João 19:34. É significativo que a Escritura diga abriu-lhe e não feriu-lhe, pois por este lado nos foi aberta a porta da vitória eterna. Apocalipse 4:1 diz: depois disto olhei e eis que vi uma porta aberta no céu. É esta a porta que figurava aquela no lado da arca, por onde entraram os animais que haviam de se salvar no dilúvio. Mas esta porta é causa da salvação. Por isso diz a Escritura: imediatamente saiu sangue e água. E é muito miraculoso que do corpo de um morto, onde o sangue está coagulando, saia sangue. Isso ocorreu para mostrar-nos que, pela paixão de Cristo, conseguimos plena ablusão de nossos pecados e de nossas máculas. De nossos pecados pelo sangue, que é o preço da nossa redenção, conforme a Escritura. Fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida dos vossos pais, não a preço de ouro ou de prata, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e sem contaminação. 1 Pedro 1:18-19. Das nossas máculas, pela água que é o banho da nossa regeneração, conforme a Escritura. Ezequiel 36:25. Derramarei sobre vós uma água pura, e vós sereis purificados de todas as vossas imundícies. Bem como Zacarias 13:1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para se lavarem as manchas do pecado. E por isto estas duas coisas referem-se especialmente aos dois sacramentos: a água ao sacramento do batismo, o sangue à Eucaristia. Ou também pode se referir um e outro ao sacramento da Eucaristia, pois na Eucaristia mistura-se a água ao vinho, ainda que não seja a água da substância do sacramento. Convém ainda esta figura: assim como do lado de Cristo que dormia na cruz, saiu sangue e água, pelos quais a Igreja é consagrada. Assim, do lado de Adão que dormia foi formada a mulher, que prefigurava a própria Igreja. Veja, prezado ouvinte, a riqueza que os santos deixaram para nós através das suas meditações. Os grandes santos da Igreja, sobretudo os padres iniciais da Igreja, chamados de patrísticos, ou padres da Igreja, eles usaram esse método tipológico, em que você vê no Antigo Testamento os tipos antecipados da redenção de Cristo. Adão é uma imagem interessante, pois se por ele, que é um único homem,
entra o pecado no mundo, por Cristo, o único homem, entra a salvação. Se do lado de Adão saiu Eva, Cristo, do lado dele, do sangue e da água jorrados, nasce a igreja, sua esposa. São correlações muito bonitas que nos ajuda quando a gente lê a Sagrada Escritura com o espírito orante diante do Santíssimo. A gente vai se enriquecendo destas grandes belezas. E, por sinal, esse relato do Evangelho que fala de Nosso Senhor pregado na cruz, o seu lado aberto pela lança maldosa do soldado, escorrendo a água e o sangue, é de uma riqueza enorme, porque é toda uma teologia que os padres da igreja faz para compreender nesse gesto o nascimento da própria igreja do lado de Cristo, a esposa de Cristo, que é a igreja que nasce do seu coração aberto. Nasce através do batismo e da Eucaristia, sacramentos fundantes da vida cristã católica, pois são os fundamentos, as bases de toda a compreensão do mistério da Santa Igreja, na qual nós somos mergulhados, enxertados pelo santo batismo, para formar o novo povo da nova e eterna aliança. Se o povo hebreu, no Antigo Testamento, vivenciou na caminhada do deserto 40 anos, vivendo essa graça da Páscoa judaica, nós também, durante 40 dias, nos preparamos na Quaresma, como se nós estivéssemos andando num deserto, para celebrar a Páscoa do Senhor. Eles caminharam 40 anos para celebrar a posse da terra prometida. Nós caminharemos agora 40 dias na Quaresma para celebrarmos a posse que nós temos das realidades celestes que já ocorrem de forma um tanto pálida, mas real, na vivência dos sacramentos da liturgia da igreja. Então, meu dileto ouvinte, todo esse mistério da liturgia que nós vivemos durante todo o ano na igreja, e nesses momentos fortes, como a Quaresma, Advento, o tempo pascal, o tempo natalino, são momentos em que, se a gente celebra com a fé pura e profunda, nós temos a noção do que é já o céu antecipado na terra. Nós estamos com os pés sobre a terra, mas o nosso coração já deve estar em Deus. Que a sua sexta-feira, hoje um dia para a gente fazer uma boa penitência, um jejum, sobremaneira porque estamos na Quaresma, seja para você um momento de autoconhecimento da sua precariedade e um desejo grande de continuar crescendo cada vez mais nos caminhos da fé. O Salmo 24, versos 17 e 18, constitui a antífona de entrada da missa de hoje, tão oportuna para a nossa vivência, que diz assim: livrai-me, Senhor, das minhas aflições, vede minha miséria e minha dor, perdoai todos os meus pecados. É com esse sentimento de súplica, juntamente com o salmista, que queremos vivenciar esta sexta-feira como um grande gesto de volta a Deus, de caminho com Deus, de abertura a Deus, de súplica a Ele como nosso Senhor, para que nos livre das aflições. Mas para pedir esta libertação, o salmista reconhece que a vida dele é carregada de miséria e de dor. E ele entende que estas misérias e estas dores decorrem do pecado, que ele agora precisa pedir perdão, pedir a libertação. Queremos contemplar nesta manhã
a imagem de Jesus misericordioso revelada a Santa Faustina, na Polônia, no século passado, de onde nós contemplamos o coração de Jesus, do qual brotam os raios da misericórdia. Essa misericórdia que nos enche, que nos renova, que nos fortalece nesta caminhada tão bonita da nossa espiritualidade quaresmal. Queremos entrar nesta fonte do coração misericordioso de nosso Senhor como caminho da nossa purificação interior, da nossa restauração em favor do reino de Deus. Que a sua sexta-feira, prezado ouvinte, seja ricamente vivida. Vamos fazer também a Via Sacra hoje nas nossas igrejas. Chega um pouquinho antes da missa na paróquia, reza a Via Sacra, convide as pessoas para rezarem a Via Sacra, ou antes ou depois da Santa Missa, que é um exercício piedoso que muito ajuda na nossa caminhada quaresmal. Que o sangue de Jesus seja derramado sobre nós como força eucarística para vivermos a nossa unidade na igreja, a nossa comunhão, o nosso serviço e a nossa entrega a Ele. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, que sempre nos agracia com seus dons. Te adoramos, Senhor, e te louvamos pelo teu Filho Jesus, água viva, que mata a sede da nossa alma, sede de libertação, sede de santidade, de amor e justiça. Pai de bondade, conceda-nos a graça do amor, da fé, da esperança, para bem vivermos a nossa quaresma em Cristo Jesus. Abençoa os que estão tristes, desanimados, oprimidos e angustiados. Que a nossa sexta-feira seja um grande momento para redimensionar cada vez mais em nossa vida os efeitos da quaresma, como efeitos de conversão, de restauração e libertação. Amém. Pela intercessão da Virgem Dolorosa, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, assim seja. Amém. Até amanhã, se Ele nos permitir. Uma feliz e abençoada sexta-feira penitencial para você, como momento de eficácia no caminho da santidade, assim seja.